Salve, pessoal! Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semana em Debate aqui no canal da Fundação Perseu Abramo. Eu sou o Lázaro Rosa, estou aqui toda sexta-feira apresentando esse programa para vocês e já aproveito, antes de tudo, para que vocês sigam o programa, sigam o canal, curtam, comentem e também compartilhem com todos os amigos e familiares. A nossa missão aqui é levar muita informação de qualidade para todos vocês. E para você que está chegando aqui a primeira vez e perdeu os outros episódios, a gente tem aqui a nossa playlist no canal, então corram lá que a gente tem muito bate-papo e muita entrevista bacana para vocês assistirem e acompanharem. E hoje, a nossa companheira, a nossa convidada especial é a Carolina Botelho, cientista política na NCT, SANI, CNPq, professora de Ciências Sociais e consultora, né, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Fundo de População das Nações Unidas, né, da IBGE e NFPA. Carolina, é um prazer enorme recebê-la. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, tá? O programa é seu. Lázaro, eu que agradeço. Obrigada a você, o Breno, pelo espaço. É um prazer estar aqui falando com vocês. Muito bem. E para conduzir essa conversa comigo, recebo aqui o nosso companheiro Breno Almeida, vice-presidente da Fundação Perseu Abramo. Breno, é uma honra estar dividindo esse programa com você. E o Breno, na verdade, está quase virando um comentarista fixo aqui do programa, né, Breno? Uma satisfação grande. A gente estava comentando antes da gravação, esse é o nosso programa número 13, então acho que é um programa bom, vai ser um programa retado. Com certeza, com certeza. Um número especial e tenho certeza que o programa vai ser igualmente especial. E é isso, né, gente? Para a gente dar início aqui à nossa conversa, vamos falar dessa semana intensa, mais uma vez, né, para variar. Tivemos o presidente Lula sancionando a lei que isenta o imposto de renda para todos os trabalhadores que ganham entre 5 e 7.350 reais por mês. E também a gente teve aí, né, o caso do ex-presidente Bolsonaro e dos vários generais que foram presos por tentativa de golpe, né? Algo inédito e histórico aí para a história do Brasil. Então, assim, né, são vários assuntos aí que a gente tem para debater, além também da pele da devastação, que a gente teve os vetos do presidente Lula, que foram derrubados pelo Congresso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos dessa decisão do Congresso. E para começar, a gente vai falar aqui do assunto do IR, né, que é uma medida muito aguardada por todos os trabalhadores brasileiros que estavam ansiosos por essa notícia. Né? Carolina, vamos lá, começar por você. Carolina, o governo anterior ele prometeu isentar imposto de renda dos trabalhadores, mas não cumpriu, né? E o Lula fez essa promessa durante a campanha e agora, no terceiro ano de governo, já cumpriu. Então, queria saber de você qual o impacto político dessa medida. Podemos dizer que o governo ele tem demonstrado boa capacidade de articulação no Congresso, mesmo sofrendo algumas derrotas pontuais? Assim, começando pelo final da sua pergunta, o governo tem sofrido derrotas pontuais porque a gente hoje tem um Congresso muito mais difícil de lidar, né, no sentido de você formar coalizões para conseguir aprovar matérias, né? Além disso, essa matéria é uma matéria bastante sensível, assim como a reforma da Previdência, ela é uma matéria que é difícil de passar, né? Isso porque, no caso da questão da tributação, ela fere garantias de grupos bastante daqueles grupos que a gente chama de elites estratégicas do Brasil, né? Então, assim, são pessoas que, de certa forma, têm poder econômico, têm influências políticas, e você tirar privilégios desse grupo, tradicionalmente no Brasil, é uma tarefa muito difícil. E o Congresso, ele reflete essa dificuldade. Então, assim, o que a gente tem que ver é que assim, o presidente Lula, além de conseguir aprovar uma matéria difícil como essa num Congresso hostil, assim, eu veria com umas 2 vitórias. É óbvio que assim não é um céu de brigadeiro para ele, a gente tem visto lutas, né? A gente tem visto uma série de derrotas pontuais, como você colocou, mas assim, mesmo assim, ele consegue de alguma forma criar uma base de coalizão para aprovar uma matéria com uma dificuldade como essa da mudança da tributação. Bom, aí você me pergunta qual é o impacto político disso.
o impacto político uma variável importante desse xadrez, uma vez que quando você isenta quem ganha até 5 mil e diminui um pouco a tributação até os 7 mil e pouco, o governo consegue chegar num perfil da população que ultimamente tem sido mais hostil que outros grupos, né? Quando a gente vai ver nas pesquisas, os grupos mais pobres, eles estão mais mulheres também, eles estão mais aderentes às mudanças, ao perfil do governo, né? Eles são mais solidários e apoiam mais as pautas e as agendas do governo. Isso a gente tem visto desde as eleições, então esse quadro não mudou. Mas esse grupo que a gente poderia chamar, sei lá, de alguma renda, que não é uma renda média mesmo, como o IBGE coloca, mas assim, de grupos, né, que ganham entre esse valor de 5 a 7 mil, a gente sabe que é um grupo que se coloca muitas vezes hostil ao governo eleito. Então, assim, quando você, de certa forma, você beneficia esse grupo, você também traz para si, né, para o governo, apoio, ou pelo menos um potencial apoio dessas pessoas. Então, assim, politicamente, eu diria que tem um impacto positivo, né? E que não foi mal pensado no sentido político da coisa, né, de você tentar angariar votos de um grupo no qual o presidente não anda nada de braçadas como ele faz em outros grupos. O Lula sempre teve essa dificuldade justamente na classe média ali, né? E essa medida ela atinge em cheio, justamente de classe média. Então, acreditamos que o efeito político nisso aí, consequentemente eleitoral, será interessante. E essa isenção do imposto de renda, na verdade, acho que não é exagero, né? Dizer que é um marco na política tributária e social do país, até porque, além de isentar os trabalhadores que ganham até 5 mil e diminuir a alíquota de quem ganha entre 5 e 7.350, também tem a taxação dos ricos, que vão passar a pagar mais a partir de agora. Com relação ao impacto social dessa medida, o que você diz para a gente, Carolina? Não, eu diria que é um sucesso no sentido de que você desconstrói uma história de injustiças, né? Você começa a tributar um grupo que, historicamente, se beneficiou de um imposto baixo, enquanto a população, e eu não estou dizendo nem a população de 5 mil reais e 7 mil reais, como vocês estão colocando como classe média, mas eu estou falando que o peso do imposto caía muito mais sobre os mais pobres, né? Então, uma vez que os ricos deixam de pagar esse imposto, né, e mesmo ganhando fortunas, o pobre teria que compensar para compor o orçamento. Então, assim, essa alternância, ela não é só necessária, mas ela é importantíssima historicamente, porque até hoje a gente não viu essa mudança acontecer no Brasil, e assim, as políticas sociais e os partidos que buscam melhorar políticas públicas, entregar políticas públicas para a população, sempre pautaram essa agenda como uma agenda fundamental, que nunca tinha ocorrido exatamente pela sua dificuldade de passar nos setores estratégicos da sociedade. Uma vez que o governo consegue passar uma pauta dessa, né, você inverte a lógica e você tende a dar mais justiça social no sentido de tributar mais aqueles que ganham muito mais e bilhões mais e desonera uma população que ganha menos. E como a gente comentou ali anteriormente, né, foi uma promessa de campanha do presidente Lula, ele cumpriu, ou seja, isso tende a afetar nas próximas eleições. E você acha que essa medida ela vai ser, vamos dizer assim, o carro-chefe do governo do presidente Lula? Porque realmente, como você falou, é uma conquista histórica, a gente também teve ali a reforma da tributária, mas a questão da isenção do IR, acho que é uma coisa que impacta bastante. Então, você acredita que
o Lula vai usar essa medida como bandeira aí nas próximas eleições? Eu acho que deveria, pelo ineditismo da matéria, não só pelo teor da matéria, que em si já é uma matéria muito difícil de você aprovar no Congresso, tá? Medidas como essas são muito tem muito ruído nas democracias, né? Então, isso quer dizer assim que ele precisa passar na Câmara, no Senado, fazer com pouco coalizões para passar uma matéria que é bastante hostil a quem influencia as políticas e a economia do país. Então, assim, uma vez passando e aprovando, eu acho que é uma bandeira que sim deve ser explorada nas eleições, do ponto de vista eleitoral, porque historicamente é importante, né? E está de certa forma, aliás, de certa forma não, ela está completamente aderente à agenda do próprio governo, né? De você criar políticas públicas para beneficiar grupos que precisam de mais amparo, né? E mais assistência do governo. Isso aí vai exatamente na linha do que o governo prometeu nas eleições, né? Da composição e do perfil que ele quer passar como governo eleito. Então, assim, é mais uma medida, entre outras, de beneficiar grupos mais pobres. Então, assim, eleitoralmente, politicamente, eu vejo que seria uma grande vantagem ter isso como um dos carros-chefes, né, de uma próxima campanha. E assim, essa medida, né, Carolina, acredito que fortalece também a posição do governo Lula como promotor de políticas sociais e econômicas voltadas justamente para quem ganha menos, né? E aí isso acredito que tem um impacto atraindo mais simpatizantes, enfim, ampliando a base de apoio que a gente sabe que está bem tudo muito polarizado. E os dois lados ele acaba brigando ali pelaquela faixa do meio que não é muito, né, que não é politizada, que não tem um lado definido. Então, é aquele pessoal que realmente está votando conforme sente no bolso, conforme o impacto que sente na sua vida. Então, a gente pode dizer que a posição do governo Lula acaba se fortalecendo, né, nessa luta de promoção de políticas sociais e econômicas, né? Concordo. Eu acho que houve muitas vitórias nessa questão. Houve uma vitória de você vencer a pauta no Congresso, de você fazer valer, né, agenda dentro do Congresso, de você conseguir compor uma coalizão num Congresso que é muito hostil, né, com grupos muito hostis ao governo. Você consegue consolidar a agenda do governo, né, fazer valer em grupos desfavorecidos que ele prometeu, né, e promete durante a campanha. Portanto, ele está atendendo aquele perfil que confia no governo, né, e ao mesmo tempo que ele atrai para o governo grupos que eleitoralmente não são muito simpáticos ao Lula ou ao PT ou ao governo Lula, né? Ele quando ele transfere um pouco desse benefício aos grupos de 5 mil de renda a 7 mil, ele está trazendo aí um grupo que a gente vê pelas pesquisas que não é muito simpático, mas com essa medida eu acho que tem um potencial de um impacto assim, bastante positivo do ponto de vista eleitoral para o governo. Exatamente, acho que atingir o público não polarizado. E para chegar nesse público também, a gente tem que estar muito afiado na questão da comunicação, de fazer essa mensagem chegar até essas pessoas. Então, por isso a gente sempre bate nessa tecla da importância, né? O governo tem acertado, acho que bastante ultimamente com a nossa comunicação, mas também de toda a mobilização das redes, né, da militância, de todo o trabalho aí que é mais um pouco mais a minha área, né, vamos dizer assim. E então eu acho que a gente tem tudo para chegar a 2026 muito, muito bem, né, focando nesses temas que têm impactado realmente na vida dos brasileiros. E Carolina, a gente, nesse caso, querendo ou não, né, no imposto de renda, vai estar aumentando a renda dessas pessoas, porque eu acho que, se não me engano, tem uma faixa ali que vai estar economizando anualmente 4 mil, quase 5 mil reais por ano, né? Isso é quase um 14º salário, vamos dizer assim. Então, isso tem um potencial, certamente, de aumentar o consumo, de aquecer, vamos dizer assim, a economia e também de diminuir um pouco a desigualdade, acredito eu, né? Que, né, não sei qual que é a tua, né, qual que é a tua opinião, qual que é a tua visão sobre isso. A expectativa é que se crie esses pontos que você está colocando, ainda que, assim, quando a gente vê
o grupo de 5 mil, 7 mil, a gente não está tratando dos mais pobres. O ponto mais alto dessa mudança da política tributária é você pegar os mais ricos, tá? Esse é o grande ineditismo e o sucesso dessa reforma, né? Você consegue taxar mais aqueles que ganham mais. Então, portanto, a desigualdade vai diminuir, uma vez que os super ricos vão começar a pagar mais. Então, assim, isso de fato é um ponto bastante vitorioso. Sobre a comunicação que você mencionou, isso é um ponto importante que eu acho que tem que estar no radar o tempo todo dos governos, né? Ou pelo menos dos candidatos. A gente está numa era da informação e na era da internet. Assim, a internet já chegou para ficar nas campanhas eleitorais desde 2018. Cada vez mais ela é um veículo importante. É claro que as outras mídias ainda, por exemplo, a televisão, quando a gente vê as pesquisas, ainda é uma mídia importantíssima, mas o crescimento das redes sociais assim, é indiscutível, e o comportamento da comunicação do governo ela tem que estar antenada a vários veículos, inclusive esse. Então, assim, uma pauta importantíssima como essa, que muitas vezes tenta ser camuflada pela oposição, ela tem que ser recuperada quase que diariamente para mostrar não só do ponto de vista eleitoral, para ganhar o voto, tentar o voto do eleitor, mas para mostrar que é uma mudança histórica para a sociedade. Uma vez que você tributa mais os super ricos, todo mundo se beneficia que está abaixo desse andar da pirâmide, né? Você distribui mais, de forma mais justa, essa questão da taxação. Então, assim, a comunicação ela precisa refletir o sucesso e a necessidade dessa medida, né? E por todos os meios que ela possa ser veiculada. Exato, a gente tem que ocupar todos os meios, né? E trabalho intenso o tempo todo. E só dando sequência aqui ao segundo assunto aqui desse nosso primeiro bloco, que é a prisão do ex-presidente Bolsonaro, dos generais, né? Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, do Almirante Garnier, não sei se eu esqueci mais alguém aí. Enfim, então um momento histórico e sem precedentes aí para o futuro da nossa democracia. Carolina, então sobre essa prisão aí, né, do Bolsonaro e dos generais, qual o efeito dessas punições para a democracia, obviamente, e também para o nosso judiciário, que, querendo ou não, nosso judiciário ele não se intimidou, né, em nenhum momento, ele não recuou, apesar de toda a pressão da extrema-direita nacional aqui e internacional, utilizando até mesmo o Trump. E também as nossas instituições, que acredito eu que saíram dessas muito bem fortalecidas. Então, qual o impacto, vamos dizer assim, político, obviamente, né, mas também para as nossas instituições? Olha, o impacto é enorme, né? É mais um passo de consolidação das nossas instituições, da nossa democracia. É um passo que ele precisa ser dado no dia a dia, mas que ele foi dado num momento de muito estresse às instituições, tá? Nos últimos anos, do último governo, as instituições políticas, democráticas, de direito, elas foram estressadas ao máximo. Algumas delas sucumbiram, né? Pela violência com que foram atingidas, mas a gente teve muitas que conseguiram resistir no dia a dia a esse estresse e essa violência. O judiciário, como você citou, é uma delas. Ele sai maior, né? Assim como saem a sociedade civil, os movimentos sociais, as universidades, partidos políticos, enfim, instituições da nossa sociedade que são necessárias para a consolidação dessa democracia, né? Então, assim, você colocar no banco dos réus e depois, com julgamento dentro das regras do Estado de Direito, generais, é também um ineditismo e uma vitória para essas instituições democráticas, porque vimos, né, com fartas provas que essas pessoas tentaram promover um golpe de Estado no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a ideia do golpe de Estado ela não é nova no Brasil, né? A gente já tem uma história de golpes de Estado. O novo nisso é você ter generais que nunca foram punidos, presos, né? E isso sinaliza que essas instituições elas estão trabalhando com afinco e se consolidando e se fortalecendo na medida que é necessário se fortalecer, né? A gente não pode esquecer
de toda a violência e agressividade que o governo Bolsonaro impôs a elas, né? E mesmo assim, a gente, após 4 anos, conseguiu tirar uma pessoa completamente incapaz de preservar as instituições de direito democráticas, colocar um outro presidente no seu lugar eleito democraticamente e prender pessoas que tentaram subverter as regras do jogo. Então, assim, o impacto político é enorme, ele dá sinais para quem ainda quer ou pelo menos pretende promover violências contra a nossa Constituição e, ao mesmo tempo, ele é um fortalecedor imensurável da nossa democracia e que tem que ser mantido diariamente, né? Se tem uma coisa que a gente entendeu no governo Bolsonaro é que as instituições elas não se seguram por si, elas se seguram pelas ações dos atores sociais, né? Dos atores políticos. Então, o papel dos atores sociais é preservar as regras do jogo e se colocar contra quando alguém tenta subverter. Então, a gente não é exagero dizer que o Brasil, nesse momento, né, esse julgamento do STF, acaba virando um exemplo para o mundo, né? Até porque a gente enfrenta um contexto de um grande crescimento da extrema-direita em diversos países, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente for comparar com aquela que convencionou se chamar a maior democracia do mundo, a gente viu uma tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos e que o próprio promotor dessa tentativa foi reeleito, né? E, assim, está longe de sofrer as sanções que Jair Bolsonaro tem sofrido aqui. Então, assim, é um recado para o mundo e é um recado para as democracias modernas, que têm sentido violências de todas as formas, que precisam se manter fortes para serem preservadas. Então, assim, o Brasil pode servir como um caso de estudo, né, e de observação para mostrar como é que as nossas instituições elas se fortaleceram e se fecharam no sentido de preservar as regras do Estado de Direito. E, Carolina, agora uma pergunta aí que tá todo mundo, né? Acho que principalmente nas redes sociais, todo mundo fica ouriçado, perguntando, querendo saber, né? E o desgaste do legado político de Bolsonaro, né? Com essa condenação, né, dele e de vários militares, né? Essa condenação ela fragiliza e fragmenta o projeto político da família Bolsonaro e também dos seus aliados? O que você acha? Sem dúvida. O Bolsonaro ele tem ficado cada vez mais isolado, juntamente com os filhos, que por extensão política, né, é como se fosse uma extensão política dele. Eles estão isolados, eles estão perdendo influência no próprio partido em que eles estão inseridos. Ao mesmo tempo, eles buscam o tempo todo protagonismo ainda na cena política, que está muito difícil, com o Bolsonaro preso, sem possibilidade de comunicação, essa articulação ela se dificulta, né? Mesmo assim, eles não abrem espaço para aquela ideia de você renovar um quadro da extrema-direita para colocar no lugar do Bolsonaro e, de repente, tentar uma via estratégica de ganhar as eleições em 2026. Pelo contrário, eles têm trabalhado por fragmentar a extrema-direita, que já está fragmentada. Né? Você vê uma série de candidatos tentando, de alguma forma, botar o rosto para fora para se colocar como candidato herdeiro do espólio do Bolsonaro, mas a própria família vai lá e fala não, esse não é o candidato da direita. Ontem mesmo o próprio Eduardo Bolsonaro colocou que o Tarcísio de Freitas não é de direita, é um candidato de centro porque ele conversa com o judiciário. Quer dizer, ele desestabiliza. O que eles geram com isso? Uma desestabilização desse cenário, né, desse projeto de candidato possível da extrema-direita, ao mesmo tempo que eles também estão isolados. Então, assim, o campo ainda está muito perdido. É óbvio que isso tudo pode mudar, e a gente sabe que no Brasil isso é possível, mas se a gente for ver o cenário eleitoral, digamos assim, ou de olho no cenário eleitoral hoje, a gente vê uma direita muito fragmentada e fragmentada cada vez mais pela própria família Bolsonaro. E então é isso, muito obrigado, Carolina. A gente está aqui encerrando esse primeiro bloco. Eu agradeço demais a tua participação, que eu sei que você está na correria, né, Carolina, mas consegui um tempinho
para estar aqui participando com a gente no programa. Agradeço demais e a porta está sempre aberta aqui para você. É uma honra ter você aqui, tá bom? Lázaro, muito obrigada. Para mim, que é uma honra falar com vocês, foi ótimo. Fico à disposição quando vocês quiserem conversar novamente. É só chamar que a gente organiza um tempo para conversar, tá bom? Tá legal, muito obrigado. Um abraço. E até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Vamos para uma pausa rápida agora e um recado para você que está assistindo aqui, gostando do nosso conteúdo. Acompanhe o nosso canal aqui da Fundação Perseu Abramo, curta, comenta, compartilhe e acompanhe nossos cursos e entrevistas. Cada ação sua ajuda a fortalecer e ampliar o nosso trabalho, que é feito especialmente para quem procura informação de qualidade e saber tudo sobre a conjuntura atual. Vem com a gente e ajuda a fortalecer aqui o nosso trabalho e também o nosso programa. E é isso, aqui com o Breno, a gente vai continuar aqui nosso programa, nosso bloco final, para falar sobre a derrubada dos vetos do presidente Lula ao PL da devastação, né? Enfim, o Congresso aí, né, acabou, vamos dizer assim, facilitando a destruição aí do meio ambiente e enfraquecendo a fiscalização. Um retrocesso aí, né, gigantesco. Breno, até agora, né, no primeiro bloco a gente falou só de conquistas boas, né, só de coisa boa, né, e, enfim, né, são pontos aí históricos aí que vão fazer efeitos para o nosso futuro, mas a gente teve esse fator que foi muito negativo, como disse, que foi a derrubada aí dos vetos do presidente Lula. Essa derrota, Breno, além de impactar muito a governança ambiental, ela enfraquece, obviamente, a fiscalização, possibilita destruição de biomas, afeta diretamente, né, que é o mais grave, comunidades indígenas e quilombolas. Tudo isso reafirma o peso da bancada ruralista e do agronegócio, mostrando que a prioridade deles são realmente os interesses econômicos imediatos e em detrimento da proteção ambiental e dos direitos das populações vulneráveis, né? Sem falar da biodiversidade, da sustentabilidade a longo prazo. Então, essa decisão do Congresso reafirma tudo isso, Breno? Reafirma, e num contexto que a gente precisa sempre colocar ele em primeiro plano, né? Eu já tive a oportunidade de conversar isso aqui com você. A oposição, esse setor que se opõe ao presidente Lula, né, ele atua nesse sentido. Ele não tem compromisso com a pauta do povo. E ele tem medo de povo, né? Então, nós não conseguimos ainda associar a agenda ambiental a uma agenda popular. A agenda ambiental ela é uma agenda muito importante, pesquisas de opinião dão conta que as pessoas julgam que é algo importante, mas não ganhou um ar de futuro, não ganhou um ar de algo estruturante para o cotidiano das pessoas. Como eu estou fazendo essa pequena digressão nesse começo, para a gente poder entender quais são os caminhos que a gente vai ter para ter apelo, para ter uma base, a nossa base popular, reforçando essas agendas. Porque se fosse, por exemplo, uma medida que ela impactasse diretamente, por exemplo, em benefícios sociais, seguramente esses setores não iriam se opor e não iriam se articular para derrubar os vetos. Então, veja só, os interesses econômicos eles existem de forma muito difusa no diálogo permanente que o governo tem com o Congresso Nacional. A gente observa aqui e acolá determinados diálogos que são feitos para que medidas possam encontrar caminhos intermediários e esses setores poder ficar tranquilos. Então, o que a gente observa é que existe nitidamente um grande revés da oposição, diante de tudo que a gente falou até agora. Nós conseguimos passar uma pauta estruturante para o nosso debate com a sociedade, que foi a isenção do imposto de renda. Em seguida, nós tivemos um desdobramento do processo democrático, que é a prisão desses generais e a confirmação da prisão do ex-presidente da República. Então, isso também ajuda na desarticulação desse segmento que se opõe a nós. Então, quando você vê uma medida como essa e no contexto pós-COP, ainda que as resoluções da COP não tenham se consolidado e não tenham sido aquilo que o Brasil defendeu na reunião, mas a COP, se a gente for observar, ela foi um sucesso, né? Então,
isso também termina contribuindo para que essa turma que não tem nada a ver com o povo faça dessas coisas. E, sobretudo, no ambiente político em que as pesquisas dão conta que o presidente Lula ele tem recuperado a sua popularidade e a sociedade tem lido o governo do presidente Lula como um governo que está trabalhando, que está funcionando, um governo que dá satisfação ao povo. Então, é muito complicado você ver que uma pauta tão estruturante para o futuro do Brasil, que esses vetos do PL da devastação, sejam novamente retomados. E aí também, Lázaro, eu quero trazer aqui um ponto que é muito importante para a gente também observar esse cenário, que é a coesão do governo nesse sentido. Se você observa a ministra Gleisi, a ministra Marina, né, há uma coesão com relação a essa defesa. E isso legitima as medidas que o governo vai tomar mais adiante, que é ir ao Supremo para poder defender que a gente possa ter condições mínimas para poder preservar a nossa biodiversidade, os povos originários, enfim. Então, esse PL da devastação, ele é seguramente uma tragédia política, porque ele expõe de forma muito nítida a terrível chantagem que toma, né, a relação entre os poderes. Você vê o tempo inteiro o governo fazendo gestos muito contundentes de concórdia com o parlamento, mas você vê um espírito chantagista que toma cotidianamente essa relação. É uma relação contra-republicana, sabe? Então, isso certamente é um grande exemplo para todos e todas nós do que é que está em jogo daqui para diante. Essa degradação da relação política, né, que surge no parlamento, isso é algo que precisa ser um alerta para a sociedade. A gente seguir conduzindo o país com esse espírito chantagista à espreita é terrível, porque isso é com um assunto que eles julgam que não é um assunto que é importante para a sociedade. Veja bem, se você for observar todas as radicalizações que o Congresso Nacional, que o segmento do Congresso faz, se contrapondo ao governo, são pautas que eles julgam que são pautas menores para o interesse popular. Então, nossa tarefa é reforçar politicamente que são pautas essenciais para o interesse popular. Então, o que a gente vê realmente foi um episódio lamentável, né? Eu louvo de forma muito entusiasmada a dedicação dos nossos companheiros e companheiras que estão no Congresso, porque, apesar de tudo isso, não deitam, como se diz, né? Seguem denunciando o absurdo, né? Seguem reforçando que isso que está sendo feito é algo que é ruim para o país, dos mais diversos aspectos, porque essa turma só vai começar a entender quando as sanções econômicas tangenciarem esses elementos. Quando deixarem de comprar soja brasileira por conta desse comportamento de franca decisão de devastar e de não cuidar do meio ambiente, que é uma coisa que está mais perto do que longe, as pessoas vão começar a entender a importância e a relevância da pauta ambiental se fazer presente no cotidiano brasileiro. Não é mais uma pauta cosmética. Nunca foi. Mas não pode ser lida como uma pauta cosmética, não pode ser lida como uma pauta de ambientalista, não pode ser lida como uma pauta de um segmento específico da esquerda brasileira. Sabe? O presidente Lula, quando trouxe a Copa para o Brasil e colocou ela na periferia do sul global, ele deu uma mensagem muito clara. A pauta ambiental é uma pauta do povo. Né? Estamos fazendo a nossa parte, mas temos que mobilizar, temos que agitar as cordas aí para que seja, né, algo mais difundido na sociedade.
E, Breno, você comentou com relação a essa chantagem, né? Principalmente por conta do governo Lula ter uma aprovação alta, né? Ter crescido aí nas últimas pesquisas, e a gente viu que a extrema-direita realmente estão fazendo absolutamente de tudo para que a aprovação do Lula caia. E, enfim, né? Eles não têm limites. Vamos lá, mas a questão dessa decisão ter sido tomada logo após a COP30, isso leva uma mensagem muito ruim, né, para o mundo. O mundo todo estava com os olhos aqui no Brasil e já na sequência esse baque que, como você disse, ele não impacta só na vida dos brasileiros, né? Ele impacta na sociedade no geral, no mundo, né? Enfim, a Amazônia é importante para o mundo todo. Então, assim, você falou até da questão de sanções, né? Que esse pessoal só sentiria se realmente, né, sofresse algumas consequências, né? Até porque o próprio pessoal do agro está por trás dessa derrubada dos vetos. Então, assim, Breno, com relação a mensagem que o Congresso e o Brasil acaba levando para o mundo logo a COP30, realmente tem algum potencial? Você acha que o Brasil sai um pouquinho queimado mundo afora, ou você acha que não vai ter tanta relevância que o sucesso da COP30 ela vai conseguir, vamos dizer assim, camuflar essa decisão negativa aqui? Lázaro, o que está em jogo são interesses bem difusos. É importante se colocar isso, né? Existe o interesse corporativista imediato de segmentos do Congresso de se fazer um cabo de guerra com o governo. Isso é um ponto que eu coloco. E faz isso à luz do sol, faz isso aos olhos do povo, faz isso sendo ao vivo e televisionado para o mundo inteiro, entendeu? Então, fazem de um problema político local com efeitos, com desdobramentos estruturantes no país. O que eu penso é o seguinte: muitas dessas leituras são feitas de maneira imediatista para atender um interesse imediato, que é a consolidação daquele poder ali no Congresso, daquela relação de poder, de tensionar aquilo ali. E vai se utilizar de elementos que são elementos simbólicos. Sempre. Sempre vão utilizar de elementos simbólicos. Porque o elemento simbólico da vez, esse sim vai ser eleito por esse segmento do Congresso para criar um constrangimento ao governo e ao presidente Lula. Eu já cheguei a comentar sobre isso aqui no nosso programa. O que puder constranger o governo e o presidente para ser um elemento de repactuação no futuro, de relação política, isso vai ser feito. Então, o que é muito que chama a atenção é que essa tecnologia está aí já funcionando. Essa tecnologia foi eficiente na relação do Arthur Lira com um governo fraco, que era o governo do Bolsonaro. Isso funcionou muito bem. E eles estão tentando reimprimir essa mesma tecnologia com contornos um pouquinho mais complexos, quando você vê um governo que ele tem uma amarração política forte, um programa que tem aderência na sociedade e que tem franca perspectiva de ser reeleito pela população. Então, às vezes, a tratativa no Congresso, ela assume contornos um pouco mais cruéis, porque eles sentem que precisam aumentar a nota para ter que lidar com um governo que é forte junto à sociedade. E tentam enfraquecer a imagem desse governo atacando elementos simbólicos. Mal sabem ele, ou sabem muito bem, que esses elementos simbólicos são extremamente estruturantes para a construção do projeto de um país de futuro. Então, repito, essa chantagem ela só acontece porque a leitura política desses segmentos no Congresso é corporativista e extremamente imediatista. Porque o que nos salva ainda é uma ideia de construir algo de futuro que muitos deles terminam percebendo que se é. Também a gente não pode radicalizar muito, porque a gente vai complicar um cenário que será um cenário que ficará complicado para nós também. Então, à medida que muitos deles se colocam como sejam lidos como responsáveis de retrocessos, isso certamente vai ser algo que pode começar a mexer nisso, né? E para esse assunto e para outros, né, o que a gente observa é que ainda a saída é a mobilização e a organização popular.
Então, fica muito nítido para todos nós que nós não podemos baixar a guarda. A gente passou pela PEC da blindagem, né? A PEC da blindagem foi completamente rejeitada, mas a depender da situação da opinião pública aí, ela volta. Ela volta. Então, temos que vigiar, né? Como os cristãos falam, temos que vigiar o tempo todo, porque o cenário é um cenário que demanda da gente muita atenção, muita energia e muita capacidade de construção com o povo. Porque eu acredito que, mais que nunca, a gente tem que aprimorar e azeitar ainda mais essa relação. E, Breno, você entrou em um ponto bem interessante, que é a mobilização popular. Vamos lá, a gente teve a exemplo do IR, da isenção do IR, e também da reforma tributária, enfim, e outros projetos do governo projetos que trouxeram muito benefício ao povo, mas teve uma resistência da oposição da extrema-direita. Mas eles realmente, né, eles pegaram opa, não, peraí, deixa eu recuar, porque a mobilização popular está crescendo, a gente não pode se queimar, enfim, a gente tem o nosso legado político, as próximas eleições e tudo mais. Nessa pauta agora da PL da devastação, a gente sabe, né, que a gente ainda tem um trabalho a ser feito nessa área do meio ambiente que a maioria da população ainda não tem a noção, não caiu ainda na real do quão é importante, né? Não para a gente, mas, enfim, né? Para o futuro aí, né? Para os nossos herdeiros, vamos dizer assim. Então, realmente, essa questão da mobilização popular, a gente precisa focar em cima, principalmente nessa questão do meio ambiente. Eu acredito que a gente vai dar a volta por cima, o governo, obviamente, né? Acredito que vai judicializar isso, vai para o STF, porque muitos especialistas já afirmaram que isso é inconstitucional. Né? Então, acredito que o governo vá seguir essa linha, tomara que siga, e que a gente realmente foque como melhorar essa comunicação com relação ao meio ambiente e fazer com que chegue nas pessoas, que elas caiam na real de que isso é muito importante. A gente consegue tá virando o jogo e batendo nesse pessoal aí, né? E é isso aí, né, Breno? Me diz uma coisa agora, Breno, com relação aí à tua expectativa após esses vetos, congresso e tudo mais. A gente comentou aqui de mobilização popular e da gente tentar virar o jogo, mas você tem alguma expectativa a mais com relação a isso? Tenho, acho que o Brasil não para, né? O presidente Lula tem uma leitura muito nítida do que é estratégico para o nosso diálogo com a sociedade. Penso que agora, mais do que nunca, o fim da escala 6x1 é a pauta do momento. Nós avançamos de uma maneira muito importante na perspectiva da justiça tributária, que é algo que vai estar dentro de casa, é dinheiro a mais na mão das famílias. Né? E dinheiro a mais na mão das famílias é poder comer melhor, é poder vestir melhor, é poder ajeitar a casa. Temos aí o Minha Casa Minha Vida com esse projeto de reforma. Então, muito está sendo feito para que a gente possa garantir a melhora da vida das pessoas da porta para dentro e da porta para fora de casa. Então, nessa perspectiva, nós precisamos rearticular o diálogo com a sociedade de maneira a dar mais peso e energia à questão do fim da escala 6x1. Sabe? Eu acho que isso é o salto de qualidade que a classe trabalhadora no Brasil pode ter. Precisamos nos debruçar muito fortemente, Lázaro, com relação à realidade no mundo do trabalho de uma forma ampla, mas especificamente com relação aos trabalhadores de plataforma, né? A redução significativa de postos de trabalho formais, né? E agora uma retomada que a gente vem registrando, isso é muito importante, mas é um assunto que a gente precisa se debruçar sobre o mundo do trabalho, porque é algo que nos referencia sobre quem somos, né? Isso tem muita ligação com o porquê desse partido nasceu, porquê esse partido ele tem a preferência de mais de 1/3 da população brasileira. Né? Então, a pauta do trabalhador, a pauta do trabalho, ela precisa estar bem forte nesse momento agora. Então, eu acredito que isso também são elementos que a gente possa ter nas nossas mãos para poder conectá-los com esses outros elementos, como a questão da pauta ambiental. Eu sigo reforçando. Nós não podemos mais tratar a pauta ambiental como uma pauta apartada do restante da sociedade.
como a pauta para ser tratada em eventos da ONU, em movimentos de ambientalistas, de povos originários. Nós precisamos, de forma muito objetiva, lançando mão da educação ambiental. O presidente Lula tem falado sobre isso, sabe? Então, a gente precisa fazer com que esses elementos estejam cada vez mais presentes no cotidiano e aprofundar. O debate já foi iniciado, a CUT lá atrás já fez isso, né? Agora esse movimento Vida Além do Trabalho tem trazido com outro olhar, tem atualizado essa leitura com relação ao fim da escala 6x1. Acho que a grande pauta do momento que a gente precisa articular a sociedade é isso. Isso vai garantir mais qualidade de vida. Trabalho não é para adoecer ninguém, trabalho é para dignificar através de uma entrega que a gente faz à sociedade. Mas o que a gente tem visto é que cada vez mais, as mais diversas categorias, o adoecimento por conta do trabalho, e isso impacta as famílias de uma forma absurda, né? Então, isso também diz muito sobre o que nós queremos para o país, que são as famílias vivendo melhor, com mais tempo entre os seus entes, enfim. É algo que a gente precisa se debruçar de forma muito enérgica. Breno, eu tenho a mesma expectativa que a sua, né? Meio ambiente, vamos lá. Gente aí, toda a mobilização aí nas redes, tem caído em cima desse tema, porque entenderam que é um tema que precisa chegar realmente na sociedade, a gente precisa bater, eles precisam entender a importância disso. Eu acredito que essa questão dos vetos fez ampliar, né, a visibilidade do assunto, e a gente tem que aproveitar isso para rebatendo, obviamente, ao mesmo tempo levando informação para todo esse pessoal. E eu vi também que agora aí o foco, não só do PT, do governo Lula, mas também de toda a militância, de toda a mobilização nas redes, a escala 6, fim da escala 6x1. E é um tema que, pelo menos nas pesquisas, as pessoas estão tendo bastante conhecimento com relação a isso, as pessoas já entenderam que é necessária essa mudança, que a gente precisa realmente modernizar essa forma de trabalho, né, que, como você disse, né, Breno, só tem destruído, acabado com a saúde das pessoas. Infelizmente não tem um tempo nem para passear com os filhos no final de semana, enfim, né, ir no restaurantezinho, no parque, viajar no final de semana. Não tem, realmente não tem. E aí, infelizmente, vê muitas pessoas tendo um problema de saúde grande aí com 40, 50 anos. E, enfim, antes mesmo de se aposentar, já está aposentado, né? Já aposentado. Esses dias eu tive uma notícia que me tocou muito. Um colega de trabalho, trabalhamos juntos, e eu soube que ele, 40 e poucos anos, já está aposentado por invalidez por conta de decorrências de saúde mental, agravadas certamente pelo ambiente de trabalho. Exato, e olha que coincidência, uma colega minha, né, de infância também, enfim, fazia muitos anos que eu não encontrava com ela, e ela comentou que estava aposentada. Eu falei, como assim você tem minha idade, 40 anos? E foi realmente por conta de problemas de saúde. Então, isso realmente me fez refletir muito, falei, caramba, não, a gente precisa bater em cima dessa tecla, a gente precisa realmente aprovar acabar com essa escala 6x1, para que o pessoal tenha, pelo menos, né, um pouco mais de qualidade de vida, e, consequentemente, a gente vai melhorando aí a forma de trabalho, mas o primeiro passo é esse, acabar com a escala 6x1. Mas é isso. Breno, infelizmente nosso tempo está acabando aqui, vou ter que dar sequência aqui para a reta final, mas agradeço novamente aqui a tua participação, Breno, sempre um prazer estar conversando contigo aqui, tenho certeza que as pessoas adoram, né, esse nosso bate-papo, estão sempre aprendendo aqui com a gente. A Carolina participou com a gente, para quem não acompanhou ali, não assistiu o primeiro bloco, volta aí que tem a participação da Carolina ali nos primeiros 30 minutos, que foi muito bacana, muito interessante, falou sobre a isenção do imposto de renda, então ela tirou várias dúvidas, então volta o vídeo aí para acompanhar a Carolina lá. Breno, é isso, Breno, muito obrigado novamente pela companhia, é um prazer, meu amigo, ter você aqui sempre no nosso programa. Valeu, muito obrigado. E assim estamos terminando o programa número 13. 13, é isso aí, 13. Gente, é isso, gente. Para todo mundo que acompanhou a gente aqui também, meu obrigado. E a gente está terminando aqui, então, o 13º Semana em Debate aqui no canal aqui da Fundação Festival Abramo. E antes de me despedir, peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem e passe para todo mundo esse programa aí, gente.
E também confira lá o nosso site da Fundação Perseu Abramo. Como diz, a gente tem cursos, a gente tem palestras e tem muito conteúdo bacana para vocês. Está lá no site fpabramo.org.br/Fox Brasil. Tá bom, gente? E é isso. Boa noite para todos e até a próxima sexta-feira. Um abraço.